Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra suas Bíblias. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis de Israel. Capítulo de número 22. Versículo de número 8. Segundo livro dos Reis. Capítulo de número 22. Versículo de número 8. Então, somente o versículo de número 8. Logo depois estaremos lendo o livro do profeta Malaquias. Capítulo de número 1, versículos de número 6 e versículo de número 7. Segundo aos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 8. Então, somente o versículo de número 8. Diz assim: e então disse o sumo sacerdote, Ilquias ao escrivão Safã: achei eu o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Malaquias, capítulo de número 1, versículos de número 6 e versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: o filho honrará o pai, e o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Amém. Feche seus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Nós te pedimos, Deus, que por graça, por misericórdia, fale conosco essa noite. Que a sua voz invada o nosso coração e nos convença. Que sejamos convencidos pelo Senhor. Que o nosso coração seja despedaçado pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. O segundo livro dos Reis, juntamente com o primeiro, os dois livros das crônicas de Israel e os dois livros do profeta Samuel, compila uma obra que é conhecida como a obra do reino, a obra do reinado. É onde todos os reis, desde Saul, têm a sua história narrada, descrita.
para que fizesse memoriais em Israel, e o nome dos reis e as obras desses reis fossem lembradas, para que viesse a memória do povo de Deus os feitos dos seus reis e os feitos de Deus pelo seu povo. O capítulo de número 22, o texto em que lemos, a Bíblia vai contar a história do rei Josias. E a Bíblia vai nos dizer que Josias começa a reinar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, Josias não tem poder para decidir. Josias é ladeado por conselheiros, entre eles a sua mãe. Josias não tem autonomia. Josias não tem liberdade para escolher e nem poder de decisão. Josias não pode tomar decisões sérias no reino, porque Josias é uma criança. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto a respeito das suas dissensões, das suas guerras, das suas confusões. E o apóstolo Paulo diz: eu vos escrevo como se escreve a meninos, porque vocês não amadureceram. Vocês não têm maturidade ainda na presença de Deus para tomar decisões. Vocês ainda não cresceram. Vocês não chegaram ainda a uma estatura de homem adulto na vida espiritual de vocês. Vocês não cresceram ainda. Deixa eu lhes dizer, alguns de nós, apesar do muito tempo na casa de Deus, ainda nos portamos como meninos, como crianças, que não tem poder de decisão, que não tem poder de decidir. Alguns de nós decidimos aceitar Jesus quando levantamos as nossas mãos, mas nós não decidimos com o coração servir a Ele. Alguns de nós levantamos as mãos, mas não abrimos o coração. Alguns de nós abrimos a boca, mas o nosso coração se encontra distante dele. Não temos poder de decisão, não temos seriedade, não temos convicções. Alguns de nós não temos convicções daquilo que somos, daquilo que queremos, daquilo que fazemos. E assim era o rei Josias. E a Bíblia vai dizer que ele cresce na presença de Deus, ladeado pelos seus conselheiros. E a Bíblia vai dizer que ele andou em retidão. Andou em retidão. E depois de 18 anos de reinado, a Bíblia vai dizer que o rei Josias decide então edificar o templo do Senhor, reformar o templo do Senhor. Ele chama o escrivão Safã, o sacerdote Ilquias. Ele chama o mestre de obras, o pedreiro, e diz: olha, nós vamos fazer uma grande reforma no templo, para que haja um avivamento em nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado. Depois que Josias cresce, Josias entende que o nome do Senhor precisa ser glorificado em seu reinado. Tem gente que está na igreja, mas não conhece o propósito de Deus em sua vida. Tem gente que ocupa cargo, mas não conhece o propósito de Deus em sua vida. Tem gente que frequenta culto, mas não conhece
o propósito de Deus em sua vida. Deixa eu lhe dizer, o propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado através de você, através das suas ações, através da sua palavra, através da sua maneira de viver, através do seu andar, através do seu caminhar, através do cargo que você ocupa, através da função que você ocupa no seu trabalho. O propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, o propósito dele é que o nome dele seja glorificado. E Josias entende o propósito. E Josias entende o propósito. E a Bíblia diz que Josias chama Safã, chama Ilquias e lhes orienta: olha, toda oferta que entrar na casa do Senhor, separa e entrega àqueles que estão aptos para fazer a obra do Senhor, para reformar o templo, para reformar a casa do Senhor. E a Bíblia diz que assim foi feito, e não se fazia conta do que era entregue aos homens que trabalhavam na obra. Não se fazia conta de quanto era gasto, porque achava fidelidade no coração daqueles que estavam trabalhando na obra do Senhor. Achava-se fidelidade. Achava-se fidelidade. Às vezes me pergunto se Deus dos céus olhar para nós hoje, encontraria em nós fidelidade, encontraria em nós lealdade. Será que se Deus olhasse para nós como olhou para Jó, daria de nós o mesmo testemunho, dizendo: Jó é meu servo, temente a mim, anda em retidão e desvia-se do mal? Será que Deus, olhando do céu, veria isso em nós? Será que Deus, olhando para nós como olhou para Noé, olharia para nós e teria misericórdia da terra por causa de nós, dizendo: Noé é um homem justo e íntegro? Será que Deus, se Ele olhasse para esta igreja, esta noite, olharia para nós com olhos de misericórdia e dizia: verdadeiramente esta igreja está na minha presença e teme ao meu nome? Será que Deus olharia para nós e teria prazer em nós, como olhou para Jesus no Rio Jordão e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo? A Bíblia diz que Deus olha para os homens da obra e encontra fidelidade no coração deles. A Bíblia diz que Safã visita o templo. E ao visitar o templo, e é aqui que eu quero pregar, eu não comecei a pregar ainda. Daqui para 10 horas a gente termina e participa da ceia do Senhor. Safã vai visitar o templo, e visitando o templo, a Bíblia diz que Safã encontra dentro do templo o livro da lei, que estava perdido desde antes do reinado de Josias iniciar. Eu me pergunto, como é que o livro da lei se perde dentro do templo? Como é que a palavra de Deus se perde dentro do templo? Me parece estranho
Mas ninguém fazia caso da palavra de Deus. Ninguém se importava de a palavra de Deus não ser lida. Ninguém se importava. Ninguém fazia caso de ouvir a voz do Senhor. Não era necessário. Estavam muito ocupados, estavam muito atarefados, não havia necessidade. Malaquias capítulo de número 1, versículos de número 6 e 7. Os versículos em que lemos do livro do profeta Malaquias. Deus pergunta aos sacerdotes de Israel: o filho honra o pai, e o servo teme ao seu senhor. Se vocês me chamam de pai, onde está a minha honra? Se vocês me chamam de Senhor, onde é que está o temor a mim? Vocês perguntam: em que desprezamos o teu nome? É simples. Desprezaram nisto, que a mesa do Senhor é desprezível. Não fazem caso do culto, não fazem caso do sacrifício, não fazem caso da mesa do Senhor, não separam o santo do profano. Para eles tanto faz orar ou não orar, para eles tanto faz sacrificar ou não sacrificar, para eles tanto faz participar da ceia ou não participar da ceia, para eles tanto faz estudar a palavra ou não estudar a palavra, para eles tanto faz sentir a presença do Senhor ou não sentir a presença do Senhor, para eles tanto faz ir ao culto ou não ir ao culto. Não fazem mais caso daquilo que deveria ser dado ao Senhor. Não fazem caso daquilo que deveria ser prioridade. Não fazem caso. Não dão a Deus o seu devido lugar. Não dão a Deus a sua merecida glória. Nós tratamos Deus como se trata um amigo. E você pode me dizer: mas Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam chamados de amigos. Verdade. Mas amigo é quem tem intimidade. Amigo não é quem para de te mandar mensagem por alguns meses e depois manda mensagem no WhatsApp dizendo: e aí, sumido, estou precisando de você, estou precisando de um favor. Isso não é amigo. E é isso que nós fazemos com Deus. É assim que nós o tratamos. Todas as vezes que oramos, nós oramos sentados, nós oramos deitados, nós oramos caindo de sono, bocejando, errando a palavra, trocando as letras, fechando os olhos. Mas quando nós precisamos, aí nós vamos para a consagração, vamos para a escola bíblica,
Mandamos mensagem para o pastor dizendo: pastor, ora por mim. No culto de oração a gente aparece porque a gente está precisando. Isso não é amizade, isso é interesse. Deus diz a Malaquias: desprezaram a mesa, desprezaram o culto, desprezaram a palavra, desprezaram o sacrifício, esqueceram da minha palavra. E eu ainda continuo pregando e me perguntando: como é que se perde a palavra de Deus dentro da casa de Deus? Como é que se perde? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Nós vivemos em um tempo em que Deus não é mais necessário. Deus só é necessário se eu estiver enfermo, porque Ele pode curar. Deus só é necessário se eu estiver abatido, porque Ele pode dar alegria. Deus só é necessário se eu estiver precisando de dinheiro, porque Ele é dono da prata e do ouro. Deus só é necessário se eu tiver necessidade de alguma coisa, mas se eu não tiver necessidade de nada, Ele não é necessário. Lendo a Bíblia, folheando a palavra de Deus, eu vou encontrar Jesus dizendo aos seus discípulos: sereis odiados de muitos por causa do meu nome. Eu vejo Paulo dizendo a Timóteo: sofre pois comigo as aflições de Cristo. Eu vejo Paulo dizendo à igreja de Corinto: porque eu me alegro nas adversidades e nas perseguições, porque quando estou fraco é aí que estou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu vejo uma igreja bíblica dizendo: sofrer pelo nome de Cristo é necessário para que o nome dele seja glorificado. E eu vejo a igreja nos tempos de hoje dizendo: Deus só é necessário se Ele puder suprir alguma necessidade minha. Nós deveríamos ter vergonha. Se eu sou o Senhor, onde está o temor a mim? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Nós confundimos algumas coisas. Nós tiramos Deus do seu lugar de Senhor, do seu lugar de soberano, e colocamos Deus na mesma estatura que nós. Deixa eu parafrasear aqui. Não entenda mal o que eu vou dizer. Hoje nós chamamos Deus de você. Hoje nós chamamos Deus de mano.
Hoje nós tratamos Deus como se Deus fosse o nosso parceiro da esquina. Mas Deus é Deus. Deus é Rei. Deus é Senhor. Ele governa sobre a terra e sobre os seus moradores. No cetro de Deus se encontra a justiça. Ele se assenta sobre o globo da terra e contempla os moradores da terra como se fossem gafanhotos. Ele chama as estrelas pelo nome quando anoitece. Ele dá ordem ao sol para que o sol possa brilhar. O seu rosto resplandece. Os seus pés são como de latão. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele é Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós tratamos Deus como um conhecido. Eu vejo gente orando dizendo: e aí, mano? Mano? Chama seu pai de mano, para ver a bolachada que você toma. Chama seu pai de você. E é interessante que nós temos mais respeito pelos cargos do que por ele. Nós entramos na sua presença como se sua presença fosse algo normal. Nós entramos em um culto como se o culto fosse algo normal. Deixa eu lhe dizer, culto não é algo normal. O momento de culto é o momento que você tem para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Nós tratamos o culto como um momento de passatempo na nossa agenda, para preencher o nosso tempo. Não, o culto não é para preencher o seu tempo. O culto é para glorificar o nome dele. O culto não é para agradar a você. O culto é para enaltecer o nome dele. A mensagem não deve ser egocêntrica para você sair daqui feliz, sorridente. Não, a mensagem deve ser uma mensagem que glorifique o nome dele. Os louvores cantados não devem ser louvores egocêntricos, não. Os louvores cantados devem ser louvores que exaltam o nome dele, que glorificam o nome dele, porque o momento de culto serve para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. O culto não pode ficar comum. Os judeus, ao irem para o culto, o salmista Davi escreve antes do templo estar construído: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tinha casa. Sabe como era a casa do Senhor? Algumas cortinas, sem separação, sem projeto, com a arca da aliança no meio. E Davi diz: alegrei-me quando me disseram, é momento de adorá-lo, é momento de glorificá-lo. Hoje, alguns de nós vêm ao culto por vários motivos. Uns vêm para receber vitória. Outros vêm para receber a chave. É a chave de carro, é chave de casa, é chave de ouro. É anjo que desce com chave, é anjo que passeia com chave, é anjo com bandeja na mão, é anjo como se eu nunca vi tanto anjo, nosso. Esquecemos que culto não foi feito para receber. Culto foi feito para ofertar.
Culto foi feito para sacrificar. Culto foi feito para trazer, não foi feito para levar, foi feito para trazer. Você não vem ao culto para sair do culto de mãos cheias. Você vem ao culto para sair do culto de coração cheio, de coração preenchido, porque você vem e traz as suas amarguras e Ele preenche o seu coração com a presença dEle. Você vem e traz os seus problemas e Ele preenche o seu coração com a alegria dEle. Você vem e traz a sua tristeza e Ele preenche o seu coração, Ele preenche você, Ele enche você, porque culto foi feito para ofertar. Mas nós menosprezamos o culto. Nós obstruímos a presença de Deus e dizemos não. As nossas reuniões são programadas. Nós não permitimos que Deus atue. Nós não permitimos que Deus se comunique conosco. Nós não nos permitimos que a lágrima role do nosso rosto, porque se chorarmos alguém vai pensar que a gente está triste. Um dia fui pregar em determinado lugar e um irmão estava chorando, sentindo a presença de Deus. Aí já chegou um diácono, correu e perguntou: irmão, você está bem? Está passando mal? O que é que está acontecendo? Nós não permitimos mais. Não nos é mais permitido. Não nos é mais permitido que haja batismo com o Espírito Santo em nosso meio. Para quê? O culto tem que acabar na hora. 9 horas, o culto tem que encerrar. Porque tem que ter ordem e decência. Só que às vezes a nossa ordem e decência deixa Deus do lado de fora das nossas reuniões, dizendo: o culto é para o Senhor, mas o Senhor não pode entrar no culto. Nós menosprezamos. Hoje é dia de ceia do Senhor. A mesa está posta. Hoje é dia de nos lembrarmos do sacrifício que foi feito por nós. Hoje é dia de implorarmos por perdão, porque somos pecadores. Mas nós menosprezamos a mesa do Senhor. Nós menosprezamos o sacrifício. Nós menosprezamos a mesa do Senhor. Alguns acreditam que Deus é nosso servo e não nós servos de Deus. Tem gente que é usada por Deus e tem gente que quer usar Deus. Tem gente que é servo de Deus e tem gente que quer que Deus seja seu servo. A Bíblia diz que Safã diz: achei o livro. Josias olha para o livro, eu já vou encerrar, já passei da hora. Josias olha para o livro e Josias rasga as vestes. E Josias chora. Sabe por que Josias chora? Porque apesar de estar reconstruindo a casa do Senhor, Josias se esqueceu da sua palavra. Sabe por que Josias chora? Porque apesar de ser rei,
Josias se esqueceu. Aí Josias chama os seus superintendentes do reino, o sacerdote e o escrivão, e dizem: corre até a profetisa Hulda e consulte a Deus por nós. Ele se lembra que Deus precisa ser consultado. Ele se lembra que a opinião de Deus precisa ser pedida. Ele se lembra que a voz de Deus é a primeira voz que precisa ser ouvida no reino. Deixa eu lhe dizer, Deus precisa ser consultado. A voz de Deus precisa ser ouvida. A voz de Deus precisa ser ouvida. A voz de Deus precisa ser ouvida. Nós estamos muito preocupados com as nossas guerras, com as nossas batalhas, com as nossas reformas, achando que teremos um avivamento do nosso jeito. Não, um avivamento só acontece quando a voz de Deus é ouvida. A vitória só acontece quando a voz de Deus é ouvida. Só quando a voz de Deus é ouvida. Não menospreze a mesa do Senhor. Se coloque de pé. Não menospreze a palavra do Senhor. Não trate isso aqui como se fosse algo desprezível. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, em que erramos? E erramos nisso. Erramos em tratar a casa do Senhor como algo desprezível. Erramos nisso. Erramos em tratar a palavra do Senhor como algo desprezível. Erramos nisso. Erramos em deixar a nossa Bíblia se encher de poeira. Erramos nisso. Erramos em acordar atrasado para o trabalho e sair para trabalhar antes mesmo de falar com Deus. Erramos nisso. Erramos em estar com fome e pegar o nosso prato de comida sem mesmo agradecer a Deus pelo alimento. Erramos nisto. Erramos em dormir, em deitar e nem mesmo tirar um período de oração. Erramos nisso. Erramos em chegar no culto atrasado e querer sair antes da hora. Tem irmão que antes da bênção apostólica terminar, ele já está do lado de fora. Erramos nisto. Erramos em olhar no relógio e dizer: acaba logo, que eu quero ver os melhores momentos do jogo que eu não pude assistir à tarde. Erramos nisto. Erramos em olhar para o relógio e dizer: eu tenho que assistir o Fantástico ainda hoje e ver como é que está o governo Bolsonaro. Erramos nisto. Erramos em tratar o momento do Senhor como se fosse um momento qualquer. E não é um momento qualquer. Davi diz a Salomão: se você buscar ao Senhor, você será achado por Ele. Mas se você deixar o Senhor, Ele também te deixará. Deus diz a Jeremias no capítulo de número 29: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Converse com Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero te servir e quero te honrar com a minha vida. Senhor, eu quero te servir e quero te honrar com os meus passos.
Eu quero te honrar com as minhas atitudes, eu quero te honrar com as minhas palavras, eu quero te honrar no meu emprego, eu quero te honrar no cargo que eu ocupo, eu quero te honrar, Senhor, com os meus passos, nos meus pensamentos, eu quero te honrar, nas minhas palavras eu quero te honrar, porque o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de louvor. Senhor, eu quero ser o filho que te honra, eu quero ser o servo que te teme, eu quero ser a igreja que te obedece, eu quero ser a igreja que escuta a tua voz, eu quero ser a igreja que entende o teu propósito, eu quero ser a igreja que entende a direção, eu quero ser a igreja que entende a tua voz e que ouve a tua palavra. Ah, Senhor, nós entramos em tua presença, Deus. Neste culto de Santa Ceia, nós viemos falar contigo, sabendo, Senhor, que às vezes lhe tratamos com indiferença, sabendo, Deus, que às vezes lhes tratamos, Senhor, tratamos o Senhor com desprezo, tratamos o Senhor com arrogância, com soberba, sabendo, Senhor, que lhe tratamos de forma que não deveríamos tratar nem aqueles que estão próximos de nós. E nós lhe pedimos perdão esta noite, Deus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa displicência. Nos perdoa, Senhor, pela nossa irreverência. Nos perdoa, Senhor, pela falta de temor no nosso coração. Acrescenta em nós, Espírito Santo, temor essa noite. Que possamos temer a tua presença. Que possamos ansiar pela tua voz. Que possamos ansiar pela tua presença, Deus. Ah, Senhor, que o nosso culto não seja um culto normal. Que a nossa pregação não seja uma pregação normal. Que o nosso louvor, Senhor, não seja um louvor normal. Mas que antes o Senhor trabalhe no meio das nossas pregações. Que o Senhor atue no meio dos nossos louvores. Que haja quebrantamento no meio da sua igreja. Que haja contrição de coração no meio do teu povo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Alcança-nos esta noite com a tua mão poderosa. Que a tua mão nos alcance. Que a tua mão nos encontre. Em o nome de Jesus. Amém e amém.